Agora a gente muda de assunto e fala de varizes. A gente está recebendo hoje no programa a doutora Natácia Pádua Domingues, que é cirurgia vascular e também membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Regiane, tudo bom? Tudo jóia. Quando a gente fala em varizes, muitas vezes a gente lembra, primeiramente, das mulheres, que são a maioria, na verdade, dos casos, né? Que é a maioria. Mas também não é uma prerrogativa das mulheres, né? Os homens também são acometidos pelas varizes. Também a gente consegue pontuar quais são as principais causas de varizes para a gente entender quem é que pode desenvolver ou não? Consegue sim. Igual você falou, a incidência é maior nas mulheres, porque tem um fator hormonal, o fator dos hormônios femininos e também o uso de anticoncepcional, o uso das mulheres que fazem reposição hormonal, então acaba aumentando a incidência. Mas homem também tem, uma faixa de 30% a 35% dos homens tem varizes, é uma incidência grande, e na mulher um pouquinho mais, já sobe para 40%, 45%, até 50% das mulheres. Em algumas regiões a gente pode falar que tem varizes também nas pernas. Tem uma idade predominante quando elas começam a aparecer? Não tem uma idade. O fator mais importante é a predisposição genética. Tá? Então é a tendência que a pessoa tem de hereditário, de história de mãe, pai, que tem varizes. E isso, infelizmente, não tem como a gente controlar, mas o mais importante é isso. Mas o fator, as veias podem aumentando, as varizes podem aumentando com o passar da idade. Então a gente fala assim, em trabalhos de pacientes acima de 70 anos, que tem maior, assim, 70% desses pacientes vão ter algum grau de varizes. Então, com a idade, aumenta essa predisposição também. A gente tem uma animação aqui que eu queria mostrar, podemos colocar já, diretor? Que ajuda a entender o que são as varizes. Eu queria que você explicasse sucintamente. Varizes é o quê? Uma veia que não funciona mais? Isso, uma veia que não está funcionando muito bem. E por Igual quê? está nessa animação, esse é o fluxo normal das nossas veias e elas têm válvulas, porque o sangue corre de baixo para cima, do pé para o coração, isso a gente chama o nosso retorno venoso. É esse o caminho, o fluxo normal do sangue dentro das nossas veias. Essas válvulas impedem que o sangue desce de volta para o pé. E aí, as pessoas que têm a predisposição a ter varizes têm um defeito no funcionamento dessas válvulas. Ao invés de elas fecharem adequadamente, impedir que o sangue volte, elas não funcionam bem. Um pouquinho do sangue pode voltar, essas veias vão tornando mais dilatadas, tortuosas, e é isso que são as varizes. Isso tem a ver também com a alimentação, além do mau funcionamento das válvulas, de excesso de gordura que se acumula isso que eu ia nas falar. veias? Tem uma relação muito grande com obesidade e sobrepeso. O paciente sedentário também é um fator de risco muito importante. Então, quem tem varizes, cuidar da alimentação, fazer uma atividade física, que ajuda muito na melhora dos sintomas que as alterações podem dar. Você falou em atividade física, a caminhada é bem bacana também, porque eu ouvi dizer que a panturrilha é como se fosse uma máquina, né? Uma bomba. Isso mesmo. Funciona como uma bomba na perna para mandar o sangue voltar. Como a gente estava até falando, então, que o sangue tem que ir de baixo para cima, tem o efeito da gravidade, tentando impulsionar o sangue para baixo. O normal é descer, né? O normal é esperado é descer, então nossas veias têm que fazer esse retorno venoso para o coração. A panturrilha, a musculatura da panturrilha, quando a gente faz caminhada, corrida, alguma atividade física, essa musculatura então comprime essas veias e ajuda a bombear, fica mais fácil o sangue chegar para o coração. Então quem tem predisposição a ter varizes, seria muito interessante que fizesse diariamente um exercício específico para as panturrilhas. O pessoal tem muito medo de escada, fala, mas eu subo muito escada por conta das varizes. Pelo contrário, a escada até a gente considera um exercício físico, porque está fazendo esse trabalho de exercitar a musculatura, de bombear o pé e ajuda a carregar esse sangue. Se ficasse um pouquinho de tempo por dia, levantando e descendo, assim, ótimo, ficando na pontinha do pé, a gente já estaria fazendo um exercício maravilhoso para as panturrilhas. É isso mesmo, para ajudar a circulação do sangue, ajudar as veias a fazer esse papel de bombear esse sangue. Agora, a gente não deve esperar nunca uma varizes doer para cuidar dela. Quais são as complicações que as varizes podem dar se a gente deixar? Muitas pessoas pensam só a parte estética, não é um problema só estético. As varizes podem dar muitas complicações, podem manchar a pele, que a gente chama de dermatite ocre, fica uma mancha marrom na pele, e casos mais avançados até abrir feridas. Essas feridas são difíceis de tratar, então o ideal é não chegar nesse ponto. Já tem varizes, já começou algum sintoma, tem uma dor, um cansaço, um peso no
final do dia já procurar um cirurgião vascular para uma avaliação, para não deixar evoluir a um ponto de abrir uma ferida na perna. Mesmo porque hoje os tratamentos, eles estão muito mais tranquilos do que eram um tempo atrás, Sim, né? já evoluiu bastante o tratamento, então não tem desculpa. Avaliação, assim, em relação ao uso de medicações, uso de meia elástica, tipo de tratamento em consultório mesmo, que não necessariamente precisa de uma internação hospitalar, de uma anestesia, de corte, nada. Então, a gente já consegue tratar. Daqui a pouquinho a gente fala dos tratamentos, que eu quero entrar um pouquinho mais na prevenção. Aqui a gente tem uma gama grande de meias, né? Que hoje, ainda bem que existem outras cores e outros modelos. Quando que a gente deve usar essas meias, doutora? Já na primeira consulta, o cirurgião vascular vai avaliar e provavelmente já vai indicar a meia. Porque mesmo pacientes, pessoas que não têm varizes, talvez pelo simples fato de trabalhar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, prejudica a nossa circulação. A gente precisa estar movimentando. A meia vai fazer esse trabalho de ajudar nessa compressão. Então o pessoal tem medo que aquela meia branca, aquela meia feia, aquela meia da vovó, são grossas, né? Grossas. Hoje em dia já evoluiu bastante. Trouxe até algumas Tem vários tipos, olha só. Vários tipos. A pretinha básica até mais fina, não é mais tão grossa. Olha muito só. semelhante a uma meia calça e ela tem uma compressão olha mesmo aqui, ó, dá pra que ver ajuda a mão, na circulação. É translúcida, inclusive. Então tem 3/4, tem 7/8 na coxa, tem até uma meia inteira aqui também, que é muito semelhante a uma meia calça. Então dá pra usar com vestido, com salto, olha. tudo. E é uma meia de compressão, isso é uma meia de varizes mesmo. Dá pra usar no balé, gente, adorei. Dá pra usar meia que ninguém vai falar que você tá com uma meia de compressão. Pode fazer exercício físico com ela? Tem umas específicas para exercício físico, que é essa daqui. Então a meia a gente pode dizer que é tanto prevenção quanto tratamento, a meia tá Isso, o mais importante da meia é nos sintomas, na melhora dos sintomas que as varizes dão. Voltando a falar sobre os tratamentos agora para as varizes. Muita gente conhece as cirurgias, né? As cirurgias que hoje são feitas de forma muito mais facilitada, né? De uma forma simples e rápida você consegue resolver as varizes aí. A gente tem alguma ilustração para mostrar? Tem. Dá para colocar? Uma das formas que eu falei, a gente tem essa imagem de o tratamento de varizes é só cirurgia, só em hospital, tudo. Hoje em dia já evoluiu bastante. Já desenvolveram técnicas que melhoram muito o pós-operatório e o efeito é igual, era antigamente mesmo. Então, o paciente tem menos dor, menos hematoma e consegue voltar mais rápido para as atividades de trabalho, para a rotina, para o dia a dia. Pouco tempo de descanso depois, Pouco tempo de descanso, já pode voltar a trabalhar. Uma das técnicas é essa daqui. Essa aqui está simulando, então, nossa perna. Tá? E uma veia, geralmente a gente trata, chama veia safena. Sim. Quando ela está comprometida, a cirurgia seria tirar essa veia. Esse seria o calibre dela? Ela é grossa, assim? Ela é grossa, assim, e principalmente quando ela está comprometida, ela ainda fica mais dilatada. Tá? É a maior veia que a gente tem. Ainda, né? Isso, mais calibrosa ainda. Esse catéter é um catéter que a gente chama de radiofrequência. Tá? Então, durante a cirurgia, com o ultrassom, a gente punciona essa veia, então não tem corte, nada, é só um furinho. E a gente vai passar esse catéter por dentro desse introdutor aqui que a gente coloca. E vai sempre examinando com o ultrassom tudo que a gente está fazendo. Tá. A gente posiciona... Isso aqui é uma avaliação, inicialmente. Isso aqui já é na cirurgia. Já é na cirurgia? Já é na cirurgia, durante a cirurgia. Tudo sem corte, sem nada, só por uma punção. E a gente vai conectar esse catéter num gerador, que ele vai gerar uma energia, vai esquentar, então. E aí, quando está gerando essa energia, a gente vai puxando esse catéter, que é uma termoablação, que a gente chama. Queimar essa veia por energia, então. Então, a gente vai inutilizar essa veia, depois só tirar o catéter, ou seja, essa veia não está funcionando mais, e era como se tivesse tirado durante o procedimento. Menos dor, menos hematoma. Então, não retira a veia toda? Não retira. Ela é desintegrada ali dentro mesmo, depois o corpo absorve isso. Depois absorve e é muito mais tranquilo pós-operatório. Tem por laser também, dá para fazer esse mesmo tratamento por laser, com uma fibra de laser semelhante a essa daqui, dá para fazer isso. Vamos mostrar no laser, olha só que bacana. O laser também serve para vasinhos, para aquelas veias menores. Esse é um tipo de laser diferente, a gente chama laser transdérmico, que dá para fazer em consultório mesmo. E aí vai fazer o tratamento, a gente chama telangiectasias, que são esses vasinhos, e até veias um pouco maiores também, dá para fazer com laser. E a gente faz em consultório. Olha, que fácil, né, gente? É como se apagasse a veia na hora ali, né? Na hora é faz dolorido esse tratamento? Térmica. Não muito, é suportável. Sim, aquela... fazer isso.
É aquele laser... Uma picadinha. Vai fazer uma queimadinha, vai fazer depilação a laser, o pessoal faz bastante. É como se fosse aquele incômodo, mas é muito tranquilo, é muito suportável. Que bacana. E esse deixa um hematoma depois? Deixa algum tipo de marca? Muito pouco, os vasos são menores, o calibre é menor, então muito pouco. Fica um pouquinho mesmo, a gente faz associado a aplicação, que a gente chama escleroterapia, faz associado junto, eu gosto de fazer junto, mas muito pouco. E tem a escleroterapia também, que é bem conhecida, né? Isso, tem a técnica com glicose e tem a técnica com espuma, que está muito difundida hoje. Qual a vantagem da espuma em relação à glicose? Tem alguma? Dá para avaliar, é um caso muito individual, de paciente para paciente. Esse aí, o vídeo, é mostrando a técnica com a espuma, então. Tá. A espuma, o benefício dela é que a gente consegue tratar veias de calibre maior, inclusive as safenas. Olha. Então a gente trata a safena em consultório mesmo. Também com a espuma? Isso, com ultrassom a gente acha a safena e injeta a espuma na safena. Gente, que coisa impressionante. A veia é simplesmente apagada na hora, parece que passou uma borracha na pele. Então, assim, olha lá, vou mostrar de novo. Que mais idosos, a gente não vai operar, tem alguma contraindicação cardiológica, pulmonar. Então a gente faz, e tem, por exemplo, uma ferida, a gente tem que tratar as varizes. Sim. Então a gente faz essa aplicação no consultório mesmo, tá? Essa medicação chama polidocanol. A gente coloca essa medicação, mistura com o ar, tá? E aí a gente vai manipular, vai virar uma espuma. Vira uma espuma. Por isso que a gente chama aqui. Olha que legal. Aplicação com espuma. Então injeta mesmo dentro da veia e é aquele efeito que apareceu no vídeo também. Tá. A gente soma essa veia. Dá pra gente examinar. E é tão também. simples, gente. Eu posso dizer que eu já fiz totalmente suportável, né? E sem contraindicação nenhuma. Essa sem espuma. contraindicação, tem? Tá? Muito difícil, não tem, não. Dá então pra é o médico que vai avaliar qual o tratamento que é o mais indicado para a pessoa, é claro. É muito individual o tipo de tratamento. Então, na consulta, como são várias técnicas, várias abordagens, se a preocupação é estética ou não, é ferida ou não, aí a gente define o tipo de tratamento para fazer para cada paciente. E como é que você define qual veia que você vai tratar? É só no visual ou tem algum aparelhinho? Isso que eu ia falar. Esse aparelhinho ajuda muito a gente. Não sei se dá para mostrar aqui. Dá para ver sim, evidencia muito a veia, olha lá. Olha. Com a luz mais apagada a gente consegue ver melhor ainda, né? Isso, porque tem o que? A gente olha só, talvez a paciente tem só aqueles vasinhos vermelhinhos, faz aplicação e não melhora. Talvez tenha essas veias internas, a gente chama nutrícias, essas veias que estão na gordura, na camada do subcutâneo, que estão nutrindo esses vasinhos. Então talvez não adiantaria nada ficar fazendo aplicação, se não tratou a veia mais importante que está nutrindo esses vasinhos. Esse aparelho ajuda bastante. A gente pede também, para examinar, um tipo de ultrassom, chama ultrassom Doppler venoso, para examinar as veias das pernas. Aí a gente consegue avaliar também se as veias safenas estão comprometidas, se elas precisam ser tratadas ou não. Tá. Tem pergunta para você, doutora. Bom dia, a Márcia está dizendo para a gente aqui. Bom dia para você, minha linda. Ela diz que quem tem varizes pélvicas pode praticar atividade física com impacto, como a corrida, por exemplo? Boa pergunta, né? Pode fazer atividade física. No caso das varizes pélvicas, é melhor uma investigação das veias internas também, as veias que a gente tem dentro da barriga, as veias relacionadas com as veias ovarianas, para saber se elas estão insuficientes, devem ser tratadas. É outro tipo de técnica, mas não tem contraindicação para fazer atividade física. Pode fazer também, sem problema nenhum. Inclusive, né? Deve fazer. Quanto mais, melhor, né? Isso. A Rosana quer saber, tenho varizes altas nas pernas, a cirurgia tem algum risco? O risco da cirurgia é muito baixo. É melhor passar por uma consulta para a gente avaliar o seu caso, ver como seria o procedimento, a técnica mais adequada, mas o risco do procedimento de varizes é muito baixo, para a gente tratar. Tem mais uma telespectadora aqui, beijo para você, minha linda, perguntando por que o endocrinologista olha a perna para ver as varizes. Isso influencia na indicação da medicação para emagrecer? Até que não tem muita relação, não. Igual a gente falou, a obesidade é um fator de risco. Tem que conversar com ele se tem alguma relação, as medicações prescritas, algum tipo de trombose, tudo também. Quem tem varizes é um fator de risco a mais para ter trombose. Então vale a pena uma avaliação com vascular para discutir qual é essa medicação, o que está querendo passar, mas de qualquer forma manter um peso adequado, fazer uma avaliação com o endocrinologista, e esse acompanhamento é muito importante para as varizes. Ajuda muito na melhora dos sintomas. Então varizes a gente pode também descrever como um problema que
que não necessariamente acontece em idades mais avançadas. Pode Não aparecer também em pessoas jovens. Pode. Jovens também é comum, principalmente se tiver essa predisposição que a gente falou. Já é da pessoa ter as varizes, vai aparecer mais cedo, infelizmente também. Mas dá pra gente tratar, não tem problema. Dá pra perceber, então, que tem bastante informação, tem bastante tratamento à disposição, basta a gente consultar o médico, claro, para que ele possa indicar o melhor tratamento, não é, doutora? Deixa eu agradecer, então, a doutora Natácia Pádua Domingues, que é cirurgia vascular e também membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Obrigada pela participação, viu, minha linda? Foi um prazer. Até a próxima, o prazer foi todo nosso.